Fala pessoal, Ari Santos por aqui. Se eu te dissesse que existem 5 lições simples sobre dinheiro ensinadas há mais de 100 anos, capazes de explicar por que algumas pessoas ficam ricas enquanto a maioria passa a vida inteira trabalhando sem sair do lugar, você acreditaria em mim? O curioso é que essas 5 lições não falam sobre investimentos modernos, nem tecnologia e nem fórmulas mágicas. Elas falam sobre comportamento. E é exatamente isso que continua funcionando até hoje. Se ganhar dinheiro fosse suficiente para ficar rico, ninguém que ganhasse na loteria ficaria pobre depois de alguns anos. Mas a realidade mostra exatamente o contrário, né? A maioria perde. Não porque o dinheiro acabou, mas porque, na verdade, ela nunca aprendeu a lidar com ele. E é aqui onde entra o livro que eu tenho aqui comigo, O Homem Mais Rico da Babilônia. Esse livro ele foi escrito há mais de um século e mesmo assim ele continua atual. Ele usa histórias da Babilônia Antiga para explicar algo que muita gente ainda não entendeu. As histórias elas se passam em uma das cidades mais ricas do mundo antigo, o lugar onde havia ouro, comércio e oportunidade. E ainda assim, pessoas endividadas, frustradas e sempre correndo atrás do dinheiro. Homens que trabalhavam duro, ganhavam bem para a época, mas nunca tinham tranquilidade. Viviam reclamando da sorte, do governo, da vida. E sem perceber que o problema não estava fora. A pergunta central era simples. Por que algumas pessoas prosperavam enquanto outras permaneciam pobres mesmo trabalhando duro? A resposta nunca esteve no quanto elas ganhavam. Sempre esteve no que elas faziam com o que ganhavam. A primeira lição aparece logo no início do livro e é quase desconfortável de tão simples. Uma parte do dinheiro que você ganha não é sua para gastar. Assim que o dinheiro entra, antes de começar qualquer conta, antes de qualquer compromisso, antes de qualquer prazer, você separa uma parte. No livro, os personagens demoraram a aceitar isso. Eles reclamam dizendo que já ganham pouco, que não sobra nada. Mas quando finalmente aplicam essa regra, algo muda. Não apenas no dinheiro, mas na forma como passam a enxergar a própria vida. Não é sobre quantidade, é sobre o hábito. Quando você aprende a viver sem aquela parte, ela deixa de fazer falta. Ela deixa de ser percebida como perda e passa a viver como uma proteção. O erro da maioria das pessoas é esperar sobrar algo no fim do mês e quase nunca sobra. Sempre aparece uma conta nova, um gasto inesperado, uma desculpa. Quem não aprende a guardar quando ganha pouco, não aprende quando ganha muito. O padrão vai se repetir. O dinheiro entra, o dinheiro sai com a mesma velocidade. A segunda lição surge logo depois e complementa a primeira. Controlar os gastos. O livro mostra algo muito claro. Existe uma diferença enorme entre aquilo que é necessário e aquilo que parece ser necessário. Muita gente vive acreditando que precisa de mais coisas que na verdade só deseja. E o problema do desejo é que ele não tem fim. Sempre vai existir algo novo, algo melhor, algo mais caro, né, pessoal? No livro, os personagens percebem que quanto mais ganhavam, mais gastavam. E quanto mais gastavam, mais preços se sentiam. A vida virava uma corrida sem linha de chegada. O ensinamento é simples. Sua vida precisa caber dentro da sua renda. Se você ganha 10, precisa aprender a viver com 9. Parte guardada não entra na conta. Ela simplesmente não existe para consumo. E isso não é punição, isso é liberdade. Porque quando você controla os seus gastos, o dinheiro deixa de controlar você. A terceira lição marca uma virada importante na história. Os personagens eles percebem que guardar dinheiro é essencial, mas não é o suficiente. Dinheiro parado ele não cresce, ele precisa trabalhar. No livro, isso aparece por meios simples. Moedas começam a gerar moedas quando são usadas com inteligência. Mas junto a isso, vem um alerta forte. Dinheiro mal investido desaparece. A história de pessoas que confiaram em promessas fáceis e ganhos rápidos em pessoas que diziam saber mais do que de fato elas sabiam, né? E perderam tudo. Então a mensagem é clara, a riqueza não se constrói com pressa. No começo, os resultados eles são pequenos e quase invisíveis. E é exatamente nesse ponto que a maioria desiste. Quem entende o poder do tempo continua, quem não entende abandona. Riqueza não é um evento, é um processo repetido por muitos e muitos anos. A quarta lição toca em algo que muita gente ignora completamente. Aumentar a capacidade de ganhar dinheiro. O livro deixa claro que economizar ajuda, mas tem limite. Ganhar mais dinheiro não tem. Por isso, aprender novas habilidades, se tornar mais valioso, crescer profissionalmente. Quanto mais valor você entrega, maior será a sua renda. E quanto maior a renda, mais rápido o patrimônio cresce. A quinta e última lição fecha tudo olhando para o futuro. O livro deixa claro que depender apenas de forças externas é arriscado. Regras mudam, sistemas mudam, o dinheiro perde valor. Quem não constrói patrimônio fica vulnerável. Construir patrimônio não é sobre luxo, é sobre tranquilidade. É sobre dormir melhor, é sobre ter melhores escolhas, é sobre poder dizer não. Quem constrói patrimônio escolhe. Quem não constrói depende. Essas 5 lições atravessam séculos porque funcionam. Funcionaram na Babilônia Antiga e continuam funcionando até hoje. O cenário muda, a tecnologia muda, mas o comportamento humano continua o mesmo. E no final, pessoal, esse livro ele não promete enriquecer rápido, ele ensina o que é mais valioso. Como parar de errar o básico. Porque sem a fundação, qualquer estratégia financeira desmorona. E se você quiser se aprofundar nisso, eu recomendo fortemente a leitura desse livro aqui. O link está na descrição. E se esse conteúdo fez sentido para você, deixa o like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo quais dessas lições abriu mais sua mente. Porque entender isso cedo muda completamente o futuro. Um abraço.